Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre fidelidade partidária. Em 2018, pelo menos 91 dos 513 deputados federais mudaram de legenda, o que representa quase 20% dos parlamentares. Tem o político que anuncia a transferência de partido antes mesmo de assumir, tem o outro que é expulso ao fazer crítica a membros da mesma legenda, ou ainda aquele que aproveita a chamada janela partidária para se transferir de partido. Mas por que será que esse famoso troca-troca de partidos é tão polêmico? O que será que leva tantos políticos a mudarem de partido? E os partidos podem reivindicar os votos do político que muda de legenda? Para você, quando um político muda de partido, ele está traindo aquele voto que você deu a ele? Para falar mais sobre o assunto, aqui comigo está o Hélio Freitas de Carvalho da Silveira. Ele é advogado especializado em Direito Político e Eleitoral. É presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e membro do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E eu também converso com o Walter Rodrigues de Carvalho. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela PUC de São Paulo e é professor dos cursos de especialização em Direito Público e Gestão Pública da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Antes da gente começar o nosso debate aqui, vamos acompanhar uma reportagem. A Gabriela Leite foi às ruas para saber a opinião dos eleitores, do povo, sobre fidelidade partidária. Vamos acompanhar aqui, por favor. Discordo. Eu acredito que deve ir pelo povo, porque ele foi eleito pelo povo e tem que prevalecer a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. E você acha que se ele tiver opinião contrária do partido, ele deve manter a opinião dele? Opinião própria, valendo o que prevalece a comunidade. Não, eu não concordo com o partidarismo, não. Cada um tem que ir na opinião que acha que é melhor, não que o partido dele quer. Entendeu? Se não for interessante para a população, não. Eu acho desonesto, porque ele está pelo partido, não pelo que ele pensa. Acho que a minha opinião sobre isso daí é que ele deveria ter a própria decisão dele, né? É o que eu acho. Não deveria votar de forma partidária? Não, ele tem a cabeça dele, tem talvez a ideologia própria dele, né? Mas eu acredito assim que ele tem as convicções daquilo que ele acredita também, não só do partido. Marcelo, como você viu, o pessoal não está concordando muito aí com essa história de votar de acordo com o partido, né? Obrigado, Gabi, pelas informações. Pois é, temos opiniões ali bem contrárias e a favor, né? Eu queria que vocês explicassem, a gente começar a explicar o que é a fidelidade partidária e por que esse assunto, essa troca de partidos é tão polêmica. Olha, isso tem a ver com a funcionalidade do regime, do sistema político, né? No Brasil, há muito tempo se não havia a fidelidade partidária. Melhor dizendo, até havia num período da ditadura militar. Então, os parlamentares de dois partidos apenas, que era MDB e Arena, eles tinham que ser fiéis ali aos projetos apresentados ou pelo governo ou defendidos pela então oposição ao regime militar. Muito bem. Com a redemocratização, você permitiu a criação de novos partidos políticos e houve aí uma certa acomodação. Os partidos foram estabelecendo e essa troca-troca de partidos era admitida, né, livremente. Então o cidadão se elegia por um partido e ia para um outro. A partir de determinado momento, a partir de meados dos anos 2000, começou a ficar complicado, né? Porque a pessoa realmente se elegia por um partido, o parlamentar se elegia por um partido e mudava para outro. Isso estava começando a desfigurar um pouco o sistema. E o Supremo Tribunal Federal, então, entendeu de restabelecer a fidelidade partidária, a significar aquele que foi eleito por um partido não poderia mudar para outro sob risco de perder o seu mandato. Né? E aí assumiria o suplente desse partido político. E aí estabeleceu, por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, todo um regramento para essa matéria. Hoje em dia, essa matéria está positivada. Foi incluído um capítulo sobre isso na lei dos partidos políticos, estabelecendo os momentos certos de fazer essas mudanças. E quais são esses momentos certos, professor? Porque a gente vê aí que, às vésperas, às vezes, da eleição, a gente vê um determinado candidato, ele aproveita ali a chamada janela partidária, que a gente vai falar daqui a pouco, quero que vocês expliquem o que é isso, que tem muitas dúvidas. Então, quais são esses motivos que levam tantos políticos a mudarem, a trocarem de partido? Bom, em primeiro lugar, queria só complementar o que o professor falou.
é que assim, a fidelidade ficou muito vinculada, muito ligada à questão do autoritarismo. O que é um equívoco, porque fidelidade não quer dizer isso. Mas como na ditadura os partidos eram pessoas jurídicas de direito público, havia uma ingerência muito maior do Estado no funcionamento dos partidos. Quando veio a redemocratização, e naquela disputa da eleição do Tancredo Neves, em que o Sarney era o vice, gerou ali toda uma celeuma em torno da fidelidade, porque o Sarney pertencia a um outro partido. Então, aquilo ali foi um momento divisor de águas em que o Tribunal Superior Eleitoral acabou derrubando a fidelidade partidária. Sucessivas leis vieram, sobretudo casuística, lei que regulamentava eleições sucessivamente, não tinha uma lei permanente dos partidos, que só veio em 96, 95, professor? 96, exatamente. Veio em 97. A 9.096, 96, né? 97, exatamente. Essa lei veio, mas também não tratou da fidelidade. Quer dizer, porque se entendia que os partidos têm autonomia para disciplinar as questões internas. Só que uma coisa é a questão interna do partido, né? A questão de membros que às vezes descumprem os regulamentos internos do partido, a orientação, etc., a disciplina. Uma coisa é a disciplina partidária, outra coisa é a fidelidade. A disciplina é uma questão interna. Se o partido fecha a questão numa matéria, o parlamentar precisa caminhar junto, porque é uma questão coletiva. A fidelidade é uma outra coisa, diz respeito a uma relação do partido com o eleitor, diz respeito à representação no sentido mais amplo e a lealdade que o parlamentar tem que ter com o seu eleitor. Então, devido a isso, a gente criou uma confusão que não foi boa. Mas, assim, ao longo dessa história, a gente teve um problema sério de formação de coalizão. Cerca de 40% dos parlamentares mudaram de partido ao longo desse período. E essas mudanças, elas estão orientadas por questões não muito republicanas, né? Estão orientadas muito mais por uma lógica localista, por uma lógica da própria incerteza da vida política, porque a vida política é muito incerta. O sistema ele não premia aquele que trabalha bem. Por quê? Porque não há uma vinculação do eleitor com o representante, o eleitor não desconhece quem é o representante dele. Por quê? Porque o sistema é muito complexo, né? E às vezes o parlamentar trabalha bem, mas não consegue mostrar isso para o seu eleitor. E aí essa incerteza fez com que o parlamentar busque uma espécie de accountability, uma espécie de vinculação para que o eleitor diga, olha, aquele sujeito apoia o Lula, apoia o Bolsonaro, então ele estou com o Bolsonaro, eu estou com o Lula. Isso era a forma de ser visto pelo eleitor. E aí a mudança de partido é natural. Até isso a gente viu nas opiniões ali. O senhor concorda com o que ele está falando? Eu preciso fazer só um reparo. Primeiro, o professor se referiu à lei dos partidos políticos, ela de fato foi feita em 95. A lei 9.096 de 95, que reorganizou, substituiu a antiga lei orgânica dos partidos políticos. E a lei permanente das eleições, ela é de 97. Exato. A lei 9.504 de 97. Então, vamos deixar isso muito claro para os espectadores do programa. Olha, a questão de fidelidade partidária é muito complexa, que as próprias declarações são bem... diversas, né? O fato é que nós temos partidos políticos e a população tem que entender que quando ela vota em candidato, quando ela está escolhendo uma pessoa que seja próxima, uma pessoa que ela gosta, acredita, ela está votando, na verdade, está dando um voto numa cesta partidária. Né? Então está incluindo o seu voto ali para uma cesta partidária. E essa cesta partidária vai formar aquilo que nós chamamos de quociente eleitoral, quociente partidário. Ou seja, quanto mais votos essa cesta tiver com voto em legenda ou em candidatos, vai permitir o número de cadeiras a serem ocupadas. Por isso que nós falamos de fidelidade partidária. Agora, como o eleitor, ele pode, a lista é pré-ordenada, tá certo? A lista tem lá pré-fixado os seus nomes. Mas como o eleitor pode movimentar aquele mais votado é eleito, então tem essa liberdade. Então ele cria um vínculo com aquele candidato que ele mais aprecia. E ele fala, ele está livre para dizer o que ele quiser, defender as ideias que nós acreditamos e votamos nele, mas essas coisas têm que ser temperadas, não podem ser assim. Então ele precisa respeitar a vontade do eleitor, mas ele precisa saber que ele foi eleito nessa cesta de votos, de um pensamento político que está ali como um filtro, que está congregado, que nós chamamos de partido político. Agora, a gente sabe que essa fidelidade partidária acaba causando desentendimentos entre esquerda e direita, né?
Não, o desentendimento dentro do próprio partido, inclusive, né? Ela cria desentendimento entre esquerda e direita. Acho que os segmentos estão bem marcados. O Congresso sabe quem é de esquerda e quem é de direita, tá certo? Mas dentro do partido, você tem... a política é algo vivo, né? É algo dinâmico, né? É algo que vai se aprimorando dia a dia. Então, dentro de uma própria agremiação, nós podemos ter divergência. Tem parlamentares que acreditam que a reforma da Previdência pode ser melhor para o país, tem parlamentares que acreditam que a reforma da Previdência é extremamente danosa para o país. Então, esse embate também se dá dentro das bancadas partidárias e que vão ter ali a sua dinâmica, a sua dialética, né? A sua contradição, né, que vai ser expressa nos votos no plenário. Professor, isso não prejudica a imagem do político? Olha, depende muito do político, né? Há aquele político que cultiva um eleitorado, cultiva uma visão política personalista que é até bom, né? Mas isso não é o caso da maioria dos políticos, porque eles não conseguem se eleger com voto próprio. Como bem o professor falou, a engenharia do sistema eleitoral, ela privilegia um aspecto coletivo, né? O partido lança uma chapa de candidato e quanto mais candidato ele lançar, melhor, porque aí ele consegue angariar mais votos e consegue atingir o quociente eleitoral e fazer mais quociente partidário e consegue colocar mais candidato na lista. Então, a lógica é coletiva. Agora, o problema é que a lógica é coletiva na hora de alocação de cadeiras, mas ela é individualista na hora de disputar a eleição na rua. Então, aí você tem uma contradição, porque os candidatos saem na rua e o adversário principal deles não são os candidatos dos outros partidos, são os candidatos do seu próprio partido. E aí você tem meio que um canibalismo no sistema. Então, uma operação uma engenharia que poderia facilitar isso, melhorar, enfim, dar mais qualidade a isso e organicidade, seria você criar lista fechada ou flexível. Porque aí você criaria uma lógica coletiva, tanto para a alocação de cadeiras quanto para a disputa eleitoral. O eleitor não vai votar num candidato individualmente, vai votar numa lista de candidatos. E se ele tiver o desejo de alterar aquela ordem pré-estabelecida, porque de repente um candidato pode ser para ele mais interessante que outro, então ele faça essa alteração. Mas aí são poucos eleitores que irão fazer isso, que têm essa concepção, essa consciência, né, de perceber melhor os candidatos, de olhar melhor as propostas. A questão é que, assim, o sistema partidário, isso ao longo de dois séculos quase, 1,5 séculos mais ou menos, ele funcionou como um atalho informacional para o eleitor. Sociedades complexas, dificilmente as pessoas têm condições de avaliar políticas públicas de forma eficiente para fazer uma escolha. Então o partido ele meio que facilita. Então, eu posso escolher o PT, eu posso escolher o Bolsonaro. Eu sei o que um dos dois estão pensando, sei o que eles vão propor. Então isso facilita, isso sintetiza de uma forma que o eleitor possa escolher de forma mais inteligente, porque ele não terá condições, nós chamamos de custo informacional, não é só um termo da economia que se usa na ciência política e no direito, custo informacional para o eleitor conseguir avaliar essa gama de política e dizer, olha, esse é o candidato que melhor expressa o meu ponto de vista, as minhas concepções de sociedade. Até porque, né, a gente complementando o que o senhor está falando, hoje em dia as pessoas não votam no partido, elas votam pensando, vamos pegar o exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém conhecia o PSL. Ele foi eleito por ele ser o Jair Bolsonaro. E eu estou falando isso também, fiz essa pergunta, porque tem uma pesquisa do Datafolha de 2019 que mostra que 58% da população não confiam nos partidos. Só 4% disseram que confiavam muito no partido. Então hoje o candidato é mais forte do que o partido. São duas questões, me permita, Marcelo, diferentes. Uma coisa é a eleição majoritária, né, que você vota para os chefes do Executivo e para o senador da República. Então esses são eleitos pela forma majoritária. É sim ou não. Eu dou voto nele ou no outro, tá certo? Então, embora o partido dele fosse desconhecido, a figura já era muito conhecida e as suas posições e todo o quadro que houve naquelas eleições de 2018, que eu até considero que foi uma eleição fora da curva, mas, de qualquer maneira, estavam ali bem fixados. Outra coisa é uma eleição proporcional para o parlamento. Isso que gera confusão e isso que gera infidelidade. Porque o presidente da República, ele pode inclusive, ou um governador, ou um prefeito, ou um senador, ele pode mudar de partido sem perder o mandato. Isso não acontece para deputados e vereadores.
né? Então, que aí depende dessa cesta de votos, desta lista ordenada que o professor fez menção, de que criaria ali um sentido de maior coletividade e maior irmandade na disputa dos votos, na conquista dos votos no eleitor, no debate com a sociedade. Hoje, do jeito que está posto, gera essas tensões. Mas essas tensões são naturais num sistema, num regime político. Ela, como disse, a eleição é algo, a política é algo vivo, a eleição também é algo dinâmico. Nós precisamos só compreender e tolerar e aceitar de que essas dinâmicas são assim mesmo confusas. A população tem uma certa dificuldade em compreender de como que funciona o sistema. Mas o sistema, ele, de alguma maneira, tem funcionado. Os debates têm se colocado aí nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso com alguma funcionalidade. O sistema não é que o sistema não esteja funcionando, ele está funcionando. 2020 é um ano de eleições municipais. Como é que funciona essa questão para vereadores e para prefeito? Então, a lógica é a mesma, né? Temos a eleição para o executivo, como bem o professor falou, a eleição para o executivo ela é diferente da proporcional, porque, em geral, realmente sobressai o nome do candidato, tem um peso maior, porque é uma escolha de um indivíduo, né? E a lógica quando se pensou o constitucionalismo moderno, se pensou que o executivo tem que ser concentrado numa figura, né? Numa pessoa, porque tem a questão da responsabilidade. Né? Por isso que é fácil você responsabilizar o executivo e muito difícil responsabilizar uma Câmara, uma Assembleia, porque é um coletivo, é difícil você indicar nome, você apontar. Né? Esse até é sido o problema do nosso sistema, é a questão da responsabilização. Então, nós teremos eleição para prefeito, executivo, e para vereador na mesma lógica proporcionalista que temos para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Né? Funciona o quociente eleitoral, né? Que uma barreira mínima que o partido tem que atingir para eleger uma cadeira, né, para conseguir uma cadeira, e a distribuição é na mesma lógica. Agora, nós vamos ter a janela partidária. Agora, no mês de março, nós temos essa janela partidária, em que é permitido aquele candidato que foi eleito por uma determinada legenda e que deseja concorrer à sua reeleição por outra legenda, ele tem esse espaço, que é nesse mês de março, para se desfiliar do partido e se filiar ao novo partido político, sem perder o mandato. E aí ele vai obter, a partir de abril, os 6 meses necessários para você poder concorrer e apresentar a sua candidatura de filiação partidária antes das eleições de outubro. Então, esse mês de março, ele é fundamental para aqueles candidatos que desejem buscar novas plataformas políticas. Mas é importante dizer o seguinte, essa janela partidária, isso gera muita confusão, Marcelo, essa janela partidária destina-se apenas aos candidatos a vereadores. Não está aberta a janela partidária, a janela de transferência partidária para deputados estaduais, deputados federais. Não. Se eles mudarem de partido, eles vão, esses mandatários eletivos, eles vão ter que enfrentar aí talvez um processo de infidelidade partidária. Agora, e se uma legenda é incorporada a outra? Como é que fica? Como é que funciona? Preservados os mandatos. Preservados os mandatos. E uma candidatura avulsa, a gente está falando aí, né, a gente acabou de falar, a candidatura avulsa é possível? Por exemplo, se eu quiser me candidatar sem nenhum partido, eu posso me candidatar? Não, no sistema não permite candidatura avulsa. Por que não? Porque a Constituição estabelece em seus artigos que para você ser candidato, você precisa ser através de partidos políticos. Ele é o vetor de eleição. Não é fácil ser candidato no Brasil, é uma certa ilusão. Fala assim, todo mundo pode ser candidato. Não é verdade. Para ser candidato, precisa você preencher alguns requisitos fundamentais. Sim. Ser brasileiro, nato naturalizado, alguns cargos para brasileiro nato, ter idade mínima para ocupar os cargos, ter domicílio eleitoral, ter filiação partidária, ser escolhido em convenção partidária. Né? Você precisa ser escolhido em convenção partidária. E o partido político precisa levar o seu pedido de registro, precisa levar o seu pedido de inscrição a registro da Justiça Eleitoral. Você não pode ter cometido crime, você tem que ter ficha limpa. Né? Então, eu estou lhe dizendo o seguinte, é mais difícil ser candidato do que se imagina. Né? Agora, criação de partido não, né? Porque a gente tem aí... Como que funciona a criação? Só pegando um gancho aqui do professor, para a gente falando de candidatura avulsa. A candidatura avulsa, ela vem exatamente na direção desse caos partidário que a gente tem. Da própria infidelidade. Quer dizer, são coisas diferentes, mas vem na direção desse personalismo.
para o Brasil hoje seria um fiasco implementar uma medida dessa, porque parece, é muito bonito, porque dá igualdade a todos, como se fosse um problema para o brasileiro a falta de oportunidades para participar da política, para ser candidato. Não, não é, nós temos 34 partidos. Né? O grau de fragmentação medido por índices internacionais está na casa de 14 partidos efetivos. Né? Isso é a maior fragmentação partidária das democracias no mundo e das recentes também. Né? Então não há problema em participar, nós temos muita oportunidade de participar. Vamos pegar um caso aqui, o professor até me falou agora há pouco sobre o observatório, né, das candidaturas femininas. E assim, existe, desde a lei de 96, se eu não me engano, de 95, 97, né, a lei das eleições, se eu não me engano, que as mulheres têm uma cota fixada lá de 30% de participação nos partidos, nas eleições, que de até candidatos. Foi polêmica na última eleição. Isso. O que tem acontecido? Elas não têm participado, essa cota não tem sido preenchida. E quando preenche, não serão eleitas. Por quê? Porque há um problema efetivo, há um problema concreto. Não há dinheiro, não há incentivo, não há políticas públicas para as mulheres participarem e ganharem as eleições. Né? Então, quero dizer que, na verdade, está sobrando oportunidades de participar. O que está faltando mesmo é implementar políticas para que realmente essa participação seja efetiva. Ela se converta em representação. Encerrei o primeiro bloco perguntando da formação de partidos. Eu tenho uns dados aqui só para a gente entrar nessa discussão, que hoje o Brasil tem 77 partidos em processo de formação e que já fizeram a comunicação à Justiça Eleitoral. São 33 legendas registradas no TSE e eu queria saber, e hoje tem 3 pedidos de registro no Estatuto em tramitação no TSE, que é o PNC, Partido Nacional Corintiano, tem o Partido da Evolução Democrática, o PED, e o Partido Nacional Social Democrático Cristão, PNSDC. Como é que funciona esse processo de formação, de pedido, né, para entrar com pedido para a formação de um partido? Olha, um partido político, ele é constituído de baixo para cima. Ele é um processo, uma pirâmide invertida, né? Então eu preciso ter um grupo, um apoiamento para a criação desse partido político. Esse partido político eu tenho que pegar essas assinaturas e esse processo que está gerando aí uma certa polêmica, então eu pego as assinaturas, reconheço na Justiça Eleitoral, nos cartórios eleitorais, os cartórios eleitorais reconhecem junto ao Tribunal Eleitoral e do Tribunal Eleitoral eu reconheço no Tribunal Superior Eleitoral e coloco em funcionamento os partidos políticos. Então é esse processo de obtenção desses apoiamentos que beiram quase pelo eleitorado brasileiro, quase na casa de 500 mil, para a gente poder, 400 e alguma coisa, para poder ter esse apoiamento. Essas assinaturas que são exigidas, duas coisas importantes. Primeiro, que ele não tem afiliação a outro partido político e ela tem que bater com aquela assinatura que está no cartório eleitoral e nas últimas folhas de votação que você lá compareceu e votou. Muita gente tem defendido a ideia de um sistema eletrônico para a obtenção das assinaturas. Esse foi até objeto de polêmica recentemente. Se pode criar um aplicativo para isso, se pode fazer um meio de acelerar esse processo de criação de partidos políticos. Mas eu acho que a legislação e o TSE até permitiu, até falou, se desenvolvermos esse sistema, poderá ser feito dessa maneira. Mas ainda não existe esse sistema e não vai ser implementado. Então os partidos que estão em andamento, eles devem seguir o regramento que está em vigor. Né? Então é esse procedimento. A democracia no mundo não criou nenhum outro sistema mais efetivo, mais útil do que através dos partidos políticos. A gente tem muita crítica em relação aos partidos políticos, mas é ele que tem dado alguma funcionalidade ao regime. Agora, então, complementando isso que ele está falando da acessibilidade à política, à democracia, o senhor acredita que com a criação de novos partidos isso também facilita com que as pessoas possam, por exemplo, participar mais da política? Ou ajuda ou atrapalha? Não. Eu acho assim que, vamos ser um pouco franco, eu acho que essa questão de criar partido virou negócio no Brasil. Porque é muito fácil criar partido e é muito conveniente montar uma pequena máquina partidária para emprego próprio, para empregar amigos, parentes. Enfim, o Brasil não tem uma diversidade ideológica para comportar 33 partidos, e agora 70, né, que tem mais um monte aí. Não há. Eu acho que assim, é preciso botar um freio nisso, porque isso gera duas coisas muito ruins. Primeiro, gera uma dificuldade para se governar. O custo de governabilidade aumenta muito quando você tem que dialogar com
uma multiplicidade de forças, de lideranças. Né? Segundo, deslegitima os próprios partidos, né? Porque o partido vira uma máquina em si mesmada, né? Comandada por um chefinho, enfim, e que acaba desvirtuando aquele papel que ele tem de representar. Talvez o Brasil comportaria aí no máximo 5 partidos, pouco mais, 6 talvez, partidos. uns 10. Vamos pensar em 10 partidos eleitorais, né? Vamos falar do que tem hoje. Vamos distinguir partido eleitoral do partido efetivo, né? Na literatura internacional, o partido eleitoral é aquele que disputa a eleição e ganha algumas cadeiras. Partido efetivo é aquele que conta para a montagem de um governo. Então, geralmente, o governo se monta, uma coalizão se monta com 4, 5 partidos com uma boa representação. Isso tem ficado muito difícil, porque a redução do percentual de representação dos partidos médios e grandes foi muito drástica nos últimos anos. E isso fez com que montar uma coalizão seja uma coisa muito difícil, porque você tem que dialogar e distribuir o governo, dividir o governo em muitas forças. Então isso gera ineficiência. O problema da representação brasileira não é oportunidade, não é ausência de partidos. O problema é falta de responsabilização, é accountability que a gente chama, ou seja, vinculação do eleitor com o partido, com o representante, formas do eleitor cobrar do representante o cumprimento daquilo que ele prometeu em campanha, enfim, entregar para o cidadão aquilo que ele prometeu. Então, esse é o problema que tem sido a questão fundamental da nossa democracia hoje. Né? E me parece que todas as propostas que têm vindo por aí e os discursos são todos nesse sentido de desmantelar o que já não está muito bom. É candidatura avulsa, é criação de novos partidos. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa arrumar essa coisa. É preciso que apareça uma coalizão aí que tente reorganizar esse sistema, porque ele foi totalmente desestruturado nos últimos anos. Eu preciso dizer 2 coisinhas. Primeiro, que você fazer política, todos nós podemos fazer. Nós podemos fazer política no partido político ou fora do partido político, em sindicatos, em associações, em movimentos sociais. Isso todo brasileiro tem o direito e pode fazer política livremente. Quando ele pretende se candidatar ou pretende dar maior visibilidade à sua ação política, aí ele procura um partido político. Isso é preciso dizer. Agora, nós íamos bem, viu, Marcelo? Nós íamos bem na democracia brasileira, professor Walter. Mas erramos em um determinado momento. E aí é preciso dizer aonde erramos. Né? Eu não canso de criticar que o Supremo Tribunal Federal cometeu um erro que foi dramático para nós todos brasileiros. O erro foi que na lei de 1995, a Lei 9.096, estabeleceu-se ali o que nós chamamos de cláusula de barreira, de 5%. Aquele partido que não tivesse apoiamento de 5% de resultado eleitoral, ele seria extinto. Né? Não é que seria extinto, mas ele não teria funcionamento parlamentar. Né? Partidos podem ser criados, e eles podem existir, mas dependem de funcionamento parlamentar. Então esses partidos não poderiam. Em 2005, então, no momento da aplicação da cláusula de barreira, alguns partidos até chegaram a se fundir. Lembra, antigamente nós tínhamos aquele PAN, Partido dos Aposentados da Nação, ele se fundiu ao determinado partido. O PRONA se fundiu ao PL, formando o PR. Então, naquele momento, era um momento muito importante para a política brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal falou que era inconstitucional aquela cláusula de barreira, porque era muito elevada e isso criava ali feria o princípio da representatividade, da participação política. Então, afastou essa cláusula. Ora, no mesmo momento, ele criou a questão da fidelidade partidária, ou seja, que você não podia mudar de partido sem que ali você perdesse o mandato. Mas, dando interpretação a essa norma, ele disse mais. Então, ele deixou os partidos pequenos ficarem em funcionamento, né, desrespeitando a cláusula de barreira. Estabeleceu a fidelidade partidária e disse ainda o seguinte, que se eu mudar para um partido novo, eu não perderia o mandato. Se eu, parlamentar eleito, mudo para um partido novo, eu não perderia o mandato. Isso já não vale mais. Né? Mas, naquele momento, era estabelecido esse sistema. Ou seja, aqueles parlamentares que queriam mudar de partido, eles falaram assim, para não correr risco, vamos fazer um partido político. E aí explodiu o número e nós estamos nessa situação. Agora, a legislação eleitoral está trazendo alguns instrumentos, o Congresso Nacional estabeleceu alguns instrumentos para conter esse número elevado de partidos políticos. O que proibiu a coligação proporcional. Então, nessas eleições municipais,
atenção, candidatos a vereadores, eles não poderão, os seus partidos não formarão alianças proporcionais para obter mais cadeiras. Eles vão ter que disputar com a sua chapa exclusiva pelo próprio partido. Segundo, reestabeleceu uma cláusula de barreira crescente. Então, com o passar dos anos, vai tentar enxugar esse número excessivo de partidos políticos. Só retomando um pouquinho do começo da sua fala agora nessa resposta, eu queria saber sua opinião sobre a participação dos movimentos sociais, né, e nas decisões políticas do país e a relação deles, inclusive com a população, da população também, em relação aos partidos políticos. Qual a importância? Porque eles funcionam como grupos de pressão sobre o Congresso Nacional. Veja, a Constituinte de 88, né, que foi um movimento que agora se faz aí já 32 anos desse movimento, que foi importantíssimo, que foi o restabelecimento da ordem democrática brasileira. Aqui a Assembleia Nacional Constituinte, embora fosse uma Assembleia Congressual, ou seja, foram eleitos para o Congresso Nacional, que eram nossos constituintes, ela recebeu ali índio, ela recebeu mulheres, recebeu negros, recebeu sindicatos, recebeu empresários, recebeu todos lá fazendo pressão para que a Constituição tivesse um ou outro formato. Então, é fundamental que esses movimentos participem da política, mas não necessariamente disputando mandatos, mas opinando, escrevendo, fazendo aí, interferindo na política brasileira. Nós da OAB de São Paulo, por exemplo, criamos, foi mencionado pelo professor Walter, criamos ontem o Observatório de Candidaturas Femininas, para garantir que realmente as mulheres tenham apoio para suas candidaturas, que não sejam candidaturas laranjas, fictícias. Né? Imagina o seguinte, Marcelo, 15 mil mulheres foram candidatas e que não deram voto a si próprias. É um número, evidentemente, que eram candidaturas falsas. Né? Para reforçar a representatividade. Só para preencher aquela cota mencionada aqui. Né? Então, nós precisamos criar instrumentos, criar ações que garantam a efetividade das normas e das leis. Voltando a falar da fidelidade partidária, quando um político ele vai contra a linha editorial, vamos dizer assim, a linha de pensamento do partido e vota contra alguma medida, ele pode ser punido pelo partido? Pode. Ele Como pode que isso ser acontece? punido, suspende, né? Ele suspende os direitos dele dentro do partido. Enfim, não pode participar de comissão, não pode participar de cargos internos, enfim, há toda uma série de mecanismos de punição, e inclusive há a punição maior, que é a expulsão. Né? Essa questão isso é disciplina partidária, quer dizer, é diferente de fidelidade. A fidelidade diz respeito, como eu falei aqui, a uma relação mais vertical, né? De baixo para cima, do povo pro representante. A disciplina é uma questão interna, e aí é um pouco mais, eu diria, diferente, um pouco menos polêmica e menos profunda que a fidelidade. Né? Agora, se o representante tem o compromisso, assume um compromisso partidário, ele não pode fugir das linhas partidárias. Sobretudo porque a maior parte das questões que são discutidas nos partidos, em termos de votação no Congresso, votações no Congresso, elas são deixadas em aberto. O partido não fecha a questão. Agora, há questões mais importantes, como o caso da Previdência, que o partido fecha a questão, eles tiram na direção nacional, eles tiram uma decisão e aí é vinculativa para todos. Aquele deputado que não votou a favor do partido ou da decisão do partido, ele tem punição. E eu acho que é mais do que necessário isso, porque o parlamento não pode ser o reino do individualismo, não pode ser o reino do personalismo, porque essa é uma prática muito comum na nossa formação histórica. Né? Isso é deletério para a democracia, é deletério para a construção de uma sociedade, porque numa sociedade o que torna, como é que eu diria, garante a certeza, o que garante que ela caminhe numa direção são as instituições. São os processos institucionais que disciplinam, né, a forma como nós decidimos, a forma como nós implementamos política, a forma como nós construímos um país. Se você deixar isso no reino da individualidade, a tendência é um robesianismo social, ou seja, é um individualismo absurdo, né, brutal, em que o mais forte acaba submetendo o mais fraco. Os processos institucionais são processos de troca, em que as forças se unem, os diferentes se unem, os semelhantes se unem e acabam criando um processo interno em que as trocas ficam mais iguais.
você não tem uma disparidade de recursos de poder, recurso simbólico, né? Você pega um sujeito como um presidente, que é um sujeito muito poderoso, frente a um Congresso fragmentado, a uma estrutura partidária fragmentada, a tendência é o caudilismo, é o bonapartismo, né? Ou seja, o presidente da República está aí dizendo que ele faz tudo, que ele pode, né? Que ele pode dar bananas, que ele pode suprimir direitos, porque nós estamos numa sociedade fragmentada, uma sociedade que perdeu o rumo. E aqui não há nenhuma crítica ideológica, não. Eu acho que há espaço para a direita e há espaço para a esquerda. A alternância de poder é uma coisa necessária à democracia. Se você não estiver preparado para sobreviver num governo de direita, você não é um democrata. O democrata tem que estar preparado para viver sob qualquer governo ideológico, de esquerda ou de direita. Agora, cumprindo as regras básicas. Preciso fazer política. Fazer política. E a política só se faz por instituições, por meio de instituições. Mas só uma coisa engraçada que eu gostaria de comentar. Veja que situação, né? Então, o parlamentar, ele não cumpre a regra partidária. Então, ele é suspenso, ele é proibido de participar de comissões, ele tem ali restringido a sua ação parlamentar. E vai para um processo interno, porque o estatuto partidário estabelece lá as condições de fidelidade partidária e as condições para que seja processado internamente. Muito bem, nesse processo ele é expulso. Ele é expulso do partido político. Ele perde o mandato porque foi expulso? Não. Ele ganha, na verdade, um prêmio, porque ele pode, com a expulsão, ele pode mudar de partido sem perder o seu mandato. Então, o que tem servido hoje é a expulsão... Mas nunca fica sem partido. Nunca fica... Não, pode até ficar sem partido período. Porque ele precisa ter partido político naquele momento. Se ele ficar sem partido político, o problema que ele vai ter é interno no parlamento. A sua representação em comissões. Porque um deputado, um vereador, ele não é importante apenas na hora da votação em plenário. O trabalho maior deles todos, de todos os parlamentares, são nas comissões. São nas comissões temáticas, comissões especiais, comissões de inquérito. Então, se ele não tiver representação partidária, ele fica meio órfão ali, ele fica meio perdido, né? Então ele precisa do partido político. Agora, ele precisa efetivamente, assim, para que ele possa ser candidato à reeleição, nos 6 meses que antecedem o pleito. Agora, a gente está falando aí da infidelidade partidária, no caso, né? Ela ajuda ou atrapalha a democracia do país? Ela atrapalha. Ela atrapalha porque ela desinstitucionaliza os partidos. Ela atrapalha porque ela frauda a finalidade da representação, né? Então, o político é eleito por um partido, digamos um partido de esquerda, e ele acaba num partido de direita, com ideologia completamente diferente. Então, ele fraudou aquele eleitor. Mas eu posso fazer uma provocação? Agora, só concluindo. Agora, é deletério também porque desinstitucionaliza. O que é partidos institucionalizados? São partidos que têm um padrão eleitoral bastante permanente. Ou seja, ele tem um percentual de voto tanto, sempre repetido nas eleições, ele tem um segmento social que ele representa, ele tem processos internos que primam pela certeza, ou seja, não há surpresas na sua estrutura interna de poder, distribui. O PT, por exemplo, é um exemplo, sem qualquer simpatia ideológica que estou falando, porque é o único partido que nós temos que tem uma certa institucionalização. Porque tem uma base social, tem uma ideologia, e gostem ou não, é um partido que tem um grau de institucionalização maior que os demais. Então isso é muito importante. Por quê? Porque é essa vontade coletiva que, ao chegar no poder, pode se transformar em política pública. Porque o reino da individualidade não vai. Se você pega um parlamento com um monte de partidos desinstitucionalizados, a tendência é que o executivo dite. Isso é regra no Brasil, o executivo legisla, e 80% da política macroeconômica ela é feita pelo executivo, porque o parlamento é uma coleção de individualidades que não consegue formar uma vontade. E aí o executivo dita a agenda. Então é ruim nesse sentido. Eu queria fazer a provocação para dizer o seguinte. Veja só, em 85, como foi mencionado pelo professor, nós tínhamos lá o colégio eleitoral. E foi fundamental para a retomada da democracia que deputados fossem fiéis, né, que determinada bancada fosse infiel. E o TSE reconheceu como legítima essa infidelidade. Porque o que acontecia? Nós tínhamos um partido que era maior, que detinha ali o maior número de parlamentares, que era a Arena. Determinado Sarney e um grupo
vão formar a Frente Liberal, o Partido da Frente Liberal. E foi aderir à candidatura de Tancredo Neves. Então, essa infidelidade foi benéfica ao país, né? E o TSE concordou. Eu discordo que a infidelidade possa ser uma coisa ruim, em princípio. A infidelidade partidária, ela é própria da dinâmica do Congresso Nacional. Você é um ambiente em que você tem muito e muito debate e dúvidas. E é bom que os parlamentares tenham dúvidas, que o debate seja rico, que seja intenso, que seja profícuo, né? E que gere tensões. Sem tensão, quando parar, se eu considerar exércitos estáticos ali, bancadas estáticas, eu não vou conseguir movimentar nada. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos lá o processo de impeachment do presidente Trump, não é isso? A expectativa é que o Senado, quantos votos daria o Senado se confirmaria ou não a decisão da Câmara, né? Contando com a infidelidade partidária. Um dos senadores até foi infiel, falou, não vou votar com o republicano porque eu acho que ele cometeu lá os crimes que lhe são imputados. Então, essa dinâmica da infidelidade faz parte do jogo, né? Depende do tema que está sendo colocado. Depois vai se ver as consequências. Eu acho que é preciso ter partidos fortes, é preciso que se organize ali a ideologia de cada partido, é preciso reduzir esse número de partidos, esse excesso disso não contribui, candidaturas avulsas ainda não estão previstas no nosso sistema, mas eu tenho que considerar que existe um debate congressual, um debate interno parlamentar que é intenso e que faz parte do sistema democrático. Professor, só uma observação, é que assim, há uma diferença entre fidelidade partidária e disciplina partidária. Acho que o professor colocou aqui disciplina partidária. A indisciplina, ela é mais, eu diria, ela é aceitável. É mais frouxa essa questão, até porque, como eu falei antes, se o partido não tirou da direção nacional, não fechou questão sobre um tema, está liberado para a infidelidade, para a indisciplina. Né? Então, a disciplina diz respeito a um processo interno, você cumprir aquilo que o partido tira como questão ou apoia como agenda. A fidelidade é uma questão mais complexa, é uma questão mais, eu diria, macro. Diz respeito ao sistema como um todo. Como que o representante se é responsabilizado diante do eleitor. Né? Então, é um pouco mais complexo. Infidelidade é ruim. É ruim porque isso traz uma desestruturação dos partidos, como nós vimos ao longo da história. Quem estudou a história partidária sabe que a gente nem lembra mais o nome dos partidos ao longo do tempo. Vai mudando, porque vão se fundando novos partidos, um governador sai de um partido e vai para o outro, leva uma bancada inteira, e ali acabou aquele partido, você já tem o crescimento de outro. Dá uma olhadinha que era o PFL nos anos 90, o que foi o PMDB, né? Hoje são partidos muito pequenos, né? É nesse sentido. Professora, doutora, a gente está chegando ao final, infelizmente, é um assunto que a gente poderia fazer mais uns 2, 3 programas, né? Sim. O importante é que as pessoas fiquem atentas e saibam pelo menos o que é fidelidade partidária e em quem eles estão votando, em qual partido eles estão votando. Então eu quero agradecer ao Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, ele é advogado especializado em Direito Político e Eleitoral, é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e membro do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito obrigado também ao Walter Rodrigues de Carvalho. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela PUC de São Paulo e é professor dos cursos de especialização em Direito Público e Gestão Pública na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau!